Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos resolver uma questão que levantou muita discussão e problemática no Enem de 2013, tá? Uma questão de ciência da natureza e de física. E é uma questão bastante interessante para ser discutida e é o que nós vamos fazer nesse exato momento. Então, digamos que você tem aqui uma garrafa PET, né? Ela está aberta aqui, a tampa, tá certo? E ela está cheia até a boca com um certo líquido, pode ser a água, por exemplo, um fluido com água. E aí a altura da coluna de água, inicialmente, eu chamei de altura da garrafa, né? Como a água está preenchida, preencheu toda a garrafa até a boca, então a altura do nível da água, inicialmente, é H maiúsculo, tá? E aí, você pode colocar 3 furos aqui, né? A, B e C em alturas diferentes, só que equidistante, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você pegar, por exemplo, pegar essa altura aqui, H, e dividir na metade, aí você vai fazer um furo aqui no ponto B. Então, o ponto B está numa linha de divisão que é a metade da altura do nível da água, que é H maiúsculo. Então, esse nível, esse ponto, esse furo, né? Esse orifício aqui, que tem uma certa área bastante pequena, ele está na metade da altura dessa altura aqui, H sobre H maiúsculo, tá? Essa distância de B até A do orifício A é a mesma distância de B para C. Então, é equidistante a distância de B para A e B para C, tá? Então, digamos, se tem 10 centímetros aqui para cima, tem 10 centímetros para baixo. Então, dessa forma, esse orifício, então, como eu não vou analisar os 3 de uma vez, os 3 orifícios, eu vou analisar primeiro um orifício aqui de uma certa posição H, Hzinho, tá? Ele tem uma certa altura Hzinho em relação aqui ao nível inicial de água, tá? E à medida que você coloca o furo, quando está cheio de água e você colocar aqui um certo tampão, uma certa fita adesiva e tirar, vai sair aqui com uma certa velocidade inicial a água e vai atingir aqui a base aqui, o solo da garrafa, né? E aí essa distância da onde o orifício se encontra até aonde ocorre a colisão do fluido com o solo, essa distância horizontal nós chamamos de alcance. Então, era isso que era para determinar, né? Era uma das questões para você encontrar qual é o alcance, qual é a distância x horizontal a partir do orifício aonde ocorre a colisão do fluido com o solo. Então, essa distância daqui até aqui nós chamamos de alcance, e eu estou representando ela pela letra x. É o que eu vou encontrar, tá certo? Bem, essa questão é bastante interessante porque nós vamos ver que, à medida que o tempo vai passando, né, a coluna de água ela vai descendo, porque vai começando a ocorrer a vazão, né, a saída de água pelo orifício A, B e C. E aí, se você tem 3 orifícios, a pergunta que é interessante se fazer, né, que foi um outro questionamento da questão no Enem de 2013, perguntava em que posição, em que ponto ocorre o maior alcance, né? O ponto A, o ponto B ou o ponto C. Então, eu vou responder essa pergunta ao longo dessa aula de hoje. Pois bem, então como é que eu vou obter o alcance? Então, para obter o alcance, você usa lá em lançamento de projétil, uma equação chamada equação da trajetória, né? No nosso canal, Gênios da Física, eu já fiz uma aula sobre lançamento de projéteis, eu obtive essa equação aqui tranquilamente usando tanto o movimento retilíneo uniformemente variado no eixo Y, né, que é o eixo vertical, quanto no eixo horizontal, que é o MRU, tá? Sem atrito, perfeito? Bem, a demonstração dessa experiência também está no canal, tá? Gênios da Física, na parte de experimentos, está o vídeo, né, referente em câmera lenta dessa experiência na prática, tá certo? Então, veja só, então nesse caso a equação da trajetória é essa, né? Quem é o nosso ângulo inicial? O ângulo inicial aqui, como ocorre a velocidade aqui é puramente na horizontal, né? Ela só tem componente em x nesse ponto. À medida que ela vai descendo, ela vai tendo
A componente x não se altera da velocidade, mas a componente y ela vai aumentando, né? E aí você tem aqui uma forma semiparabólica dessa curva aqui, desse jato de água saindo da garrafa PET. Então o ângulo inicial aqui é um ângulo de zero, tá? Ângulo zero, então a tangente de zero é zero, o cosseno de zero é 1, V0 é essa velocidade, G é a gravidade do local, do ambiente, X é esse alcance, tá? E Y é a altura referente à queda, à colisão do jato aqui na base da garrafa. Então nós vamos lá, então aqui vai dar zero, esse termo vai sumir, tá? Aqui vai dar 1, cosseno de zero é 1, você vai repetir esse termo, vai deixar o Y, quem é o Y? Bem, então essa distância daqui para cá é x, mas daqui para baixo, bem, como é uma variação, aqui é o meu referencial, né, o meu ponto, minha análise inicial, meu referencial aqui é minha origem. Se eu andar no eixo y para cima é positivo, se eu andar para baixo é negativo. Então se essa altura inicial aqui é h maiúsculo e essa distância daqui para cá inicialmente é h minúsculo, então essa altura aqui aonde ocorre a colisão do jato com o solo, esse ponto vai estar uma altura que é h maiúsculo menos h minúsculo. Então essa distância de B até a base aqui, onde ocorreu a colisão, tá? Só que é uma medida negativa. Então é isso que nós vamos colocar na variável y aqui, ó. H maiúsculo menos Hzinho, só que é uma quantidade negativa, já que para cima é positivo e para baixo é negativo. Pois bem, aqui menos com menos vai dar mais, né? Você vai isolar o x, né? Que é o alcance que eu quero encontrar. Quando você isolar o x, passa multiplicando, passa dividindo, você encontra que o alcance é a velocidade inicial de saída do jato de água, raiz quadrada de 2 sobre g, que é a gravidade local, h maiúsculo menos h minúsculo, que é essa distância de B até a base aqui da minha garrafa, até a parte de baixo da garrafa. É essa altura aqui, tá certo? É h maiúsculo menos h minúsculo, essa distância. Pois bem, então o alcance eu encontrei aqui, só que o alcance ele está sendo dado em termos da velocidade e da gravidade do ambiente. Mas isso em situações práticas não é muito interessante porque é um pouco difícil, às vezes, até certo ponto, encontrar essa velocidade de saída inicialmente aqui da água nesse ponto B. Então, como é que você pode encontrar essa velocidade em termos das variáveis h maiúsculo e h minúsculo do teu problema? Bem, para isso, né, quanto vale V0, né, em termos dessas variáveis de altura, né, da garrafa, né, em relação ao nível da água e em relação ao orifício, né, B aqui a base. Então você vai aplicar a equação de Bernoulli, né? Então a equação de Bernoulli é uma equação lá da fluidodinâmica, que no nosso caso você tem que a pressão atmosférica, que é a pressão do ambiente, né, externo à garrafa, mais ρgh, que é esse desnível daqui até aqui, olha, aonde a água está até aqui embaixo, né, ocorre uma variação de ρgh. Ρ é a densidade do líquido, do fluido que você está estudando, que no caso pode ser a água, G é a gravidade local e a altura H é esse Hzinho, é o desnível. Aqui é a distância do nível da água até o teu orifício de saída da água, tá? E aí isso tem que ser igual aqui. Então, a pressão atmosférica mais ρgh até essa linha é igual à pressão atmosférica mais a velocidade de saída, a pressão dinâmica de saída da água, que é ρv² sobre 2. Rho é a densidade da água, a velocidade inicial aqui de saída da água, tá? Você iguala, por exemplo, pressão atmosférica mais essa diferença, a pressão potencial aqui, ρgh, mas aqui nesse ponto você vai ter pressão atmosférica mais a velocidade de saída, que é a pressão dinâmica cinética, né? Então você corta ρ com ρ, pressão atmosférica com pressão atmosférica, e a velocidade inicial você vai ter que é 2gh, tá aqui. Então através da equação de Bernoulli você encontra que a velocidade inicial ela depende pura e exclusivamente da gravidade do ambiente e desse desnível h aqui, ó. Então você pode pegar essa velocidade e substituir aqui, ó, na expressão do alcance. Quando você substituir aqui, o resultado que você vai encontrar é esse, olha. Você vai cancelar g com g,
2 vezes 2 aqui dá 4, raiz de 4, raiz quadrada de 4 é 2, sai. E o que sobra lá dentro é Hzinho vezes essa diferença aqui, H maiúsculo menos H minúsculo. Então você pode perceber o seguinte, que o alcance depende exclusivamente de dois parâmetros, que são de altura, né? Que é a altura inicial, que é essa altura aqui do nível da água até o orifício, e também depende do desnível aqui da diferença H maiúsculo menos H minúsculo, que é essa distância aqui, olha, que é a distância do orifício até a base da garrafa, tá? Então, é essa dependência do alcance. Então, sem fazer muita conta, né, você pode chegar a uma conclusão bastante interessante desse resultado, que é o seguinte, perceba, inicialmente, né, digamos, se você for analisar o ponto A, inicialmente o A, né, vou analisar tanto o Hzinho quanto essa diferença aqui, tá? Que é essa distância e essa distância. Então, o ponto A ele tem um Hzinho pequeno. Porém, tem uma diferença H maiúsculo menos Hzinho muito grande, que é essa distância aqui, ó. Então, essa distância é muito grande para o ponto A, porém, a distância Hzinho é pequena. Estou olhando esses dois resultados aqui, esses dois parâmetros. Beleza, então o A, por um lado, tem um Hzinho pequeno, mais uma diferença aqui embaixo grande. Já o outro extremo, que é C, embaixo, ele tem uma diferença aqui embaixo, H maiúsculo menos H minúsculo pequena, e uma altura Hzinho grande, em relação aos três pontos, tá? Quando eu falo grande e pequeno, em relação a esses três pontos, A, B e C. Então, enquanto A tem um valor pequeno de Hzinho e uma diferença grande aqui embaixo, o C é ao contrário, tem uma diferença H aqui embaixo pequena e uma altura Hzinho grande. Então, acaba que um compensa o outro. Percebe aqui, olha, enquanto um é pequeno, o outro é grande. Para o ponto A. Para o ponto C, esse cara aqui é grande e essa diferença é pequena. Então, qual é o intervalo que você pode presumir, sem fazer conta nenhuma, que vai ser máximo? É exatamente aqui na metade, porque, veja, enquanto aqui tem uma diferença aqui em cima pequena e aqui grande, e aqui embaixo pequena e aqui grande, o ponto médio, intermediário, ele vai ter os valores, digamos, máximo possível, tanto de um quanto de outro, né? E aí você pode encontrar esse resultado só fazendo análise como foi feita aqui, ou através, por exemplo, para encontrar um ponto de máximo de uma função, né? Basta você calcular a derivada da função em relação ao teu parâmetro, né, de variação. Então, o que está variando aqui conforme o passar do tempo é o Hzinho. Então, você pode dizer o seguinte, em que ponto A, B ou C você pode concluir que x é máximo. Então, você deriva x em relação a Hzinho e iguala a zero. Então, é dessa forma que você encontra ponto de máximo e de mínimo lá de acordo com o cálculo, né? Então, você deriva essa função. Então, quando você deriva em relação a Hzinho, vai dar aqui h menos 2h, né? Você pode multiplicar aqui, ó. Então, deriva em relação a h vai dar h, aqui vai dar h quadrado e deriva vai dar 2h. Derivada da raiz. Então, vai dar meio, vai cortar com esse 2 e essa raiz que está em cima no numerador vai para o denominador. Iguala isso a zero, você entende que o h menos 2h, o h maiúsculo menos 2h minúsculo é igual a zero. E aí você isola o Hzinho, que o Hzinho vai ser a metade de H, ou seja, é o ponto B. Então, inicialmente, quando você enche de água uma garrafa PET e faz os 3 orifícios, né? Coloca uma fita adesiva e puxa de uma única vez, você percebe que inicialmente, para essa altura total cheia da garrafa, o ponto onde vai ter o maior alcance é o ponto B, né? Que é exatamente a metade dessa altura aqui, ó. Então, se a garrafa tem 30 centímetros de altura, a metade vai ser 15 centímetros. Perfeito? A altura da garrafa não, a altura da coluna de água, né? Como eu enchi a água até a boca da garrafa, então é idêntico, né? A altura da garrafa e a altura da coluna de água. Mas a análise aqui, esse H é a altura da coluna de água, tá? Então, é exatamente o Hzinho quando é a metade da altura inicial da coluna. Então,
isso inicialmente, mas à medida que o tempo vai passando, esse H maiúsculo ele vai diminuindo, porque a água vai vazando aqui do ponto A, B e C. Então, quando a água vai saindo desses três orifícios, você vai ter uma nova altura. E com uma nova altura, o ponto de máximo vai ser exatamente a metade da altura da coluna de líquido. Então, digamos, inicialmente aqui, aonde é o ponto de máximo é o ponto B. Mas aí, à medida que o nível vai baixando, você pode perceber o seguinte: quando esse nível de água estiver no ponto A aqui, ó, aí você vai ter uma nova altura H maiúsculo. E qual é a metade dela? Digamos que a metade vai estar por aqui, ó. Por aqui, né? Então, não vai, se você fizesse um orifício aqui, era esse ponto, a metade dessa altura que teria maior alcance. E aí, digamos, quando a gente atingir C, B, por exemplo, aí, onde é que vai estar o alcance máximo? Vai estar em C, que é exatamente a metade dessa altura da coluna, né? Então, quando a água estiver nesse nível B, aí onde é que está esse H maiúsculo? Vai estar aqui essa distância, a metade dele vai estar mais ou menos no ponto C. Então, é o ponto C que vai ter maior alcance. Então, perceba que o alcance ele vai mudando de ponto A, B ou C conforme a coluna de líquido vai mudando com o tempo. Então, a coluna de líquido vai mudando com o tempo, vai mudando o H maiúsculo, vai mudando o H minúsculo também, tá? Então, muda esse cidadão aqui, ó, e essa diferença. E essa mudança no tempo, né, devido à vazão de água nos orifícios, gera uma variação de alcance também variável no tempo. Então, esse alcance, uma hora ele está máximo, depois vai diminuindo, ele aumenta e diminui conforme os pontos, os orifícios que você está analisando. Tá certo? Então, eu espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!